Olha só esse lindo trabalho que eu preparei pra gente fazer juntinhos. Um pouquinho em clima de Páscoa, né? Porque tem chocolate aqui. Chocolate com licor é tudo de bom, né? Então a gente vai fazer aqui nesse trabalho um estudo um pouquinho mais realista, tá? Por ser bem detalhado, eu acho que eu vou dividir essa aula em duas partes pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo e aqui, ó, eu vou usar a cor areia. No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do Aquarela Silk. Tá, pincel Pituá número 6, no meu pratinho Aquarela Silk, vou pegando areia e venho aqui, ó. Aqui, ó, onde é só a parte do vidro, eu posso passar com esse fundo em cima do meu desenho, tá? É até necessário quando eu faço transparência. Então, eu venho aqui, ó, passando por cima do desenho mesmo, tá? Respeito aqui o líquido, o licor, lá por dentro. Venho aqui, ó, e vou contornando, ó. Venho aqui, ó, contornando também. Vou trazer aqui, ó, bem próximo do risco, aqui da minha xícara. E vou já esfumando, ó. Pego um pouquinho mais. Venho aqui, ó. Vou trazer esse fundo, ó, até aqui assim, tá? E aqui, ó, vou subindo pra cima, espalhando, ó. Continuo aqui, ó, trabalhando também com areia. Vou levando aqui, ó. Sempre deixo, ó, mais ou menos a mesma distância de um lado e do outro. E vou puxando, ó, esse fundo lá pra cima. Aqui, ó, já na beirada, mas indo pra beirada aqui da taça, eu vou deixando mais clarinho pra já ir espumando essa cor, tá? Reforço aqui mais um pouquinho e venho, ó, esfumando bem certinho essa cor, até sumir totalmente, tá? Aqui, ó, eu tô pintando esse trabalho no tecido de algodão cru, tá? Mas, se fosse no tecido branco, seria a mesma coisa, tá? Espalho bem certinho, vem aqui do lado, ó, ajeito também, até, ó, sumir totalmente, ficar sem manchas. Aqui, ó, na parte de baixo, vou fazer também com a cor areia, tá? Então, venho aqui, ó, contornando o pires, aqui o chocolate, ó. E aqui na parte de baixo, eu já vou vir, ó, sumindo com essa cor, ó. Pegando aqui mais um pouquinho. E olha que fácil, ó, de fazer. Ajeito aqui bem certinho. Tá, feito isso, ó, vou deixar esse pincel, vou pegar um pincel da 421, o de cabo vermelho. Venho aqui, ó, pra contornar essa xícara aqui, ó. Chegar com essa cor, ó, bem nos cantinhos, tá? Ó. Como aqui eu já caprichei, eu passei aqui com bastante cuidado, ó. Então, agora eu só vou ajeitar aqui, ó, pra contornar mesmo. Aqui, ó, na parte de dentro aqui da alça da xícara, tem um pedacinho que eu preciso passar o areia. Então, venho com uma pinceladinha de tinta, ó, aqui, só pra contornar mesmo, ó, nos cantinhos, tá? Aqui, ó, no chocolate também, vou fazer isso, ó, vou contornar. E aqui, ó. Olha só. Já venho aqui, ó, fazendo a transparência, tá? Esse trabalho aqui, já vou fazer a transparência, começar pela transparência, já vou pintando tudo até o pé da taça. Começo aqui, ó, com o azul soft, vou passando ele próximo do meu risco, espalhando bem, pego ele com um pouquinho do Aquarela Silk. Pego um pouquinho do cinza chumbo, venho aqui do outro lado, nem lavo o meu pincel, pego com ele sujo do azul soft mesmo. Já venho com um pouquinho do azul soft aqui em cima para deixar esse cinza chumbo um pouquinho mais claro. Venho contornando, ó, aqui, espalhando um pouquinho. Pego a tinta bem na pontinha do meu pincel, venho aqui do outro lado com um pouquinho do cinza chumbo e o azul soft. Onde a taça faz esse pescocinho, ó, eu vou passando e puxando lá pro outro lado, com bastante cuidado, tá? Espalho bem a tinta, vou trabalhando com pouca tinta no meu pincel, porque aqui, gente, já tem o fundo, né? Então, eu posso trabalhar só com sujeirinha de tinta em cima, sujeirinha de tinta no meu pincel, tá? Aqui, ó, venho contornando o licor com o cinza chumbo e um pouquinho do azul soft. Passo a tinta com Aquarela Silk para penetrar bem no tecido, para umedecer bem o tecido com essa tinta, mas eu vou espalhando, ó, para ficar bem suave, como se fosse um vidro mesmo, para fazer uma transparência, tá? Espalho bem certinho a tinta, cuido para não ficar manchas, venho, ó, com mais um pouquinho
do cinza chumbo, vou ajeitando aqui, ó, e desse lado aqui, como se fosse o lado lá de trás dessa taça, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Venho com a tinta bem na pontinha do meu pincel, bem devagar, eu vou fazendo aqui, ó, a beirada da minha taça, tá? Venho aqui com mais um pouquinho, vou contornando, pincel bem firme, mas dando pinceladas bem suave. Aqui pelo lado de baixo também, vou desenhando, ó, a boca aqui da minha taça, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais do cinza chumbo, para deixar essa parte aqui mais bem desenhada. Venho aqui do outro lado, ó, com sujeirinha também, para fazer o contorno aqui do risco, ó, bem certinho, tá? Aqui, ó, vou ajeitando um pouquinho a boquinha, bastante cuidado aqui para não ficar torto o desenho, ajeito bem certinho. Aqui, ó, eu já venho para começar a fazer o licor, e vou usar essas cores aqui, o verde pistache, pego o verde pistache com um pouquinho do Aquarela Silk, começo por aqui, ó, o lado que aparece mais claro para mim esse licor. E vou, ó, com cuidado pincelando as outras cores. Pego um pouquinho do verde musgo, venho aqui no cantinho, observo bem certinho as partes onde é mais escura e vou colocando essa cor. Vou fazendo a junção aqui, ó, com o verde pistache. Aqui eu vou trazendo esse verde musgo até aqui embaixo. O meu tá um pouquinho grosso, gente, então eu sempre tô levando o pincel lá no pratinho para pegar com um pouquinho do Aquarela Silk para facilitar aqui o meu trabalho, tá bom? Venho aqui, ó, contornando já a parte do vidro, toda essa parte aqui com o verde musgo. Vou passando aqui, ó, contornando o meu desenho bem certinho. Já pego uma pincelada do verde folha, venho passando junto aqui, ó, bem certinho. A claridade bate aqui dentro desse líquido, então em alguns lugares ele vai ter umas manchinhas mesmo. Uma parte fica mais clara, outras mais escura. Volto aqui, ó, com a pincelada do verde folha, contorno esses pontos de claridade mais forte que tem aqui e continuo, ó, com o verde musgo. Passo por toda essa parte aqui, ó, bem certinho, com bastante cuidado, tampando bem a trama do meu tecido. Depois eu vou fazer umas manchas, como eu falei, tá? Faço aqui o contorno bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho do verde folha aqui, ó. Essa parte mais grossa ali do fundo da taça vai deixar isso daqui, ó, entre a claridade também por lá e vai deixar o meio aqui um pouquinho mais claro. Essa parte aqui, ó, é onde tem um desenho aqui no vidro, mas lá por trás, ó, ele fica um pouquinho mais escuro. Então, eu venho com o verde musgo, passo aqui, ó, por tudo e vou fazendo a junção nesse verde folha aqui do miolinho. Aqui por cima também venho com um pouquinho mais do verde folha, faço a junção com o verde pistache e aqui embaixo misturo ele com o verde musgo, bem certinho. Um pouquinho mais, vou pincelando, ó, fazendo a junção dessas cores. Vem com um pouquinho mais do verde folha, já jogo aqui, ó, na beiradinha para já começar a fazer as manchinhas de claridade que tem aqui dentro desse vidro. Aqui por baixo também. Pego mais um pouquinho, ó, venho aqui e já dou umas manchinhas também. Aqui, ó, também vai aparecer um tonzinho um pouquinho mais claro. Ajeito aqui com cuidado. Vou fazendo, ó, a junção das cores, sempre misturando bem. Aqui, ó, passo um pouquinho mais do verde musgo aqui por cima e puxo um pouquinho aqui, ó. Venho, ó, com um pouquinho mais aqui, tampando bem a trama do meu tecido. Para fazer esse licor, tô usando o pincel número 6 da 421. E para fazer a transparência, a parte de cima ali, a primeira parte da transparência, também usei o mesmo pincel,
tá? Para espalhar na transparência, eu esqueci de falar para vocês, eu usei o número 8 da 421. Agora eu venho com um pouquinho do verde pântano e vou escurecer esses tons de verde em alguns lugares, tá? Então, venho aqui no cantinho, ó, com o pincel número 6, escureço, mas eu faço a junção com o verde musgo, tá? Venho aqui, ó, na parte da beiradinha, desenhando aqui, passo um pouquinho e espalho bem. Mais um pouquinho aqui, ó, do lado, onde eu deixei esses pontinhos, onde vai ser onde que eu vou dar a claridade, venho aqui, ó, desenhando a beirada aqui do vidro, onde o líquido pega aqui, ó, nessa parte de cá desse vidro, contorno bem certinho, com bastante cuidado, venho aqui do ladinho também, passo mais um pouquinho do verde pântano, aqui, ó, no miolinho, na parte ali onde que o vidro fica mais grosso, eu escureço aqui bem no fundo da taça um pouquinho também, aqui ó, um pouquinho mais, ajeito, faço o contorno bem certinho, e espalho bem a tinta aqui, ó, fazendo a junção nas cores que já tinha aqui. Venho aqui, ó, continuo fazendo o contorno aqui da beirada dessa taça. Esse lado aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, com verde pântano. Passo, dou uma pincelada de tinta, venho espalhando, ó, bem certinho. Espalho bem. Venho, ó, com mais um pouquinho do verde pântano, passo aqui, ó, essa parte aqui também vou deixar um pouquinho só mais escuro, bem pouquinho, tá? Pego a tinta meia diluída, pego a tinta bem na pontinha do meu pincel e subo aqui, ó, fazendo o contorno, desenhando esse licor lá por dentro. Essa parte aqui também vou dar uma leve escurecida. Aqui, ó, também com a sujeirinha de tinta no meu pincel, eu escureço um pouquinho mais, ó. Dou uma meia voltinha nesse detalhe aqui também. Aqui, ó, venho com um pouquinho mais. Ajeito esse desenho aqui por cima também. Aqui, ó, dou uma pinceladinha também. Aqui, ó, um pouquinho mais do verde pântano. Venho, ó, com um pouquinho do azul soft, pego junto com esse azul soft um pouquinho do verde folha, tá? Faço uma misturinha rápida no meu pratinho, só para deixar esse verde pistache mais claro. E vou começar a colocar a claridade em alguns lugares, tá? Aqui, ó, venho dando uma claridade dentro, ó, desse licor. Essa parte aqui é aquela parte que pega meio de ladinho o líquido, tá? Aqui, ó, eu vou fazer primeiro os pontinhos de luz com o verde, o azul soft e um pouquinho do verde folha, e depois eu reforço em uma ou duas vezes com branco, conforme for preciso, tá? Venho aqui, ó, dou uma clareada nesse verde pistache também, com bastante cuidado. Aqui, ó, do ladinho, apresentam uns pontinhos verde folha, são os reflexos que a luz batendo nesse líquido, nesse licor, vai fazer em vários lugares, tá? Aqui, ó, venho com um pouquinho do verde folha, pinto aquele espacinho que eu tinha deixado sem tinta, ó, puxo a pontinha bem certinha para baixo. Aqui, ó, também, essa parte aqui, ó, vou clarear um pouquinho mais, pego o pincel um pouquinho maior, ó, para mim conseguir esfumar, não deixar essa claridade aqui muito marcada, tá? Puxo até embaixo, dou uma pincelada embaixo e aqui também, ó, notem que essa voltinha no meio mais clara reflete aqui na beirada, ó. Venho, ó, com o pincel número 2, aqui, ó, no cantinho, bem embaixo, vou dar uma pinceladinha, ó, bem pouquinho, com essa misturinha de verde, bem pouquinho.
Venho, ó, com mais um pouquinho, pego o verde, o azul soft puro e dou uma pinceladinha aqui embaixo. Aqui, ó, dou alguns pontinhos. Pontinhos aqui, ó, bem suave, tá? Aqui, ó, dou uma clareada também com essa mistura. Vou observando bem certinho o que precisa fazer, o que precisa retocar. Aqui, ó, ajeito um pouquinho com sujeirinha do verde pântano pra deixar bem certinho o desenho desse pontinho de brilho. Venho, ó, com um pouquinho da mistura de azul soft com um pouquinho do verde folha e vou dar claridade aqui, ó, na beiradinha onde que o licor pega aqui nessa parte de cá do vidro, tá? Aqui, ó, aparece sujeirinha, ó, de uma claridade, essa que vem lá de baixo, ó, reflete um pouquinho aqui na beiradinha. Limpo bem o meu pincel. Venho agora, ó, com um pouquinho do cinza, eu vou fazer a parte de baixo, aqui, ó, o pezinho dessa taça. Pego um pouquinho do cinza chumbo, um pouquinho do azul soft, venho aqui, ó, vou contornar o pires aqui da xícara, vou subindo aqui, ó, com pouquinha tinta no meu pincel, já espalhando, pego a tinta com aquarela silk, pego as duas cores juntas no meu pincel, venho aqui do outro lado também, vou desenhando aqui, ó, bem certinho o pé dessa taça. Aqui, eu vou espalhando a tinta. Como eu disse, gente, eu já dei o fundo aqui pegando em cima da transparência, então aqui já tem uma camada de tinta que vai ser a segunda camada. E por eu estar fazendo transparência, eu jogo pouquinha tinta, ela tem que penetrar bem no tecido, por isso eu uso ela com aquarela silk, mas não pode ficar muito grosso de tinta, porque é transparência, tá? Venho, ó, com cuidado, aqui, ó, já vou jogar um pouquinho do cinza chumbo puro, para ficar um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui, onde eu tô dando uma arredondada com um pouquinho do verde, é a parte ali do copo, o cálice ali da minha taça, onde ela se abre, ela vai refletir um pouquinho aqui embaixo, tá? Então, por isso, ó, aqui eu vou escurecer um pouquinho mais com cinza chumbo. Já venho, ó, com um pouquinho mais. Aqui, ó, também já vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou subindo aqui, ó, no pezinho da taça, fazendo essa bolinha aqui, eu vou contornando com um pouquinho do cinza chumbo e com o azul soft. Pego as duas cores no meu pincel e dou uma pinceladinha aqui, ó, pra ficar um cinza bem clarinho, ó. Aqui por baixo da taça, eu já pego sujeirinha do verde musgo e já jogo aqui, ó, puxando pra dentro dessa bolinha de vidro aqui do pé da taça, tá? Aqui já jogo um pouquinho também do verde musgo e aqui embaixo, ó, aqui, ó, como eu disse, reflete a parte ali de cima, mais aberta da taça. Então, passo, ó, o verde musgo, deixando a parte do meio ali, ó, um pouquinho mais escura. Venho, ó, com um pouquinho do verde pântano, vou escurecer, ó, aqui em alguns lugares, ó. Mudei o meu pincel por aqui ser ter menos espaço, então eu pego o pincel número 2, ó, vou pincelando com verde pântano, vou criando, ó, algumas formas, nada muito definido não, porque é só reflexo da parte de lá de cima. Pego um pouquinho do verde folha, vou jogando aqui, ó, fazendo o reflexo desse miolo grosso de vidro aqui, ó. Então, ele reflete de lá de cima, meio bagunçadinho, reflete aqui embaixo, tá? Aqui, ó, vou escurecer também com um pouquinho do verde pântano. Venho, ó, já com um pouquinho do azul soft, passo aqui, ó, já deixo um pouquinho mais visível esse azul soft. Notem, ó, que eu nem lavo o meu pincel de uma cor para outra, usei o verde pântano, só limpo bem o meu pincel, já venho com o azul soft. Por quê? Pro azul soft fica um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais visível também, tá? Aqui, ó, já passo uma claridade com o azul soft, venho criando, ó, pontinhos de luz aqui dentro
desse reflexo, ó, e depois eu vou refazer como eu já falei. Aqui, ó, também coloco um pontinho e venho colocando, ó, vários pontinhos. Aqui, ajeito bem certinho, dou uma espalhada para um lado e para o outro. Ajeito aqui, ó, com um pouquinho mais do verde pântano e pego uma isca do preto junto com esse verde pântano, tá? Para ele ficar mais escuro. Aqui, ó, também, bem no cantinho aqui, ó, da taça, passo também. Aqui na parte de cima, desse lado, venho também com a partezinha mais escura, é o reflexo do lado de cima lá, o que ficou mais escuro. Puxo aqui, ó, e ajeito bem. Venho, ó, com um pouquinho, com as pinceladinhas do azul soft e vou trabalhando aqui, ó, os pontinhos de luz, bem certinho. Depois, claro, como eu já falei, vou vir com o branco para reforçar isso daqui. Por que que eu gosto de passar uma cor bem clarinha primeiro e, por último, jogar o branco e retocar? Porque eu acho que daí já fica mais vivo, tá? Então, ó, venho aqui bem certinho, observo bem certinho a minha imagem de referência, reforço um pouquinho o preto e o verde pântano aqui, ó, por trás do pires, dou algumas pinceladinhas, venho, ó, aqui com um pouquinho do verde pântano, aqui onde o vidro fica bem grosso. Então, ele sempre vai mostrar, em alguns casos, né, não é uma regra, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Tem vidros que fica até preto, conforme a grossura dele, tá? Aqui, ó, venho desse lado com um pouquinho do azul soft, aqui também já vou fazer, ó, algumas marcações e pronto. Olha só, agora eu preciso colocar luz aqui na minha transparência. Eu já fiz as marcações todas com o azul soft, né, bem certinho, vou dar uma retocada aqui, ó, nessa parte aqui com verde pântano, mas eu preciso colocar luz. Limpei o meu pincel, venho com o branco, tinta bem na beiradinha, bem na pontinha do meu pincel e vou colocando os pontinhos de luz. Transparência, gente, a parte do vidro sempre vai refletir em vários lugares. Então, eu preciso ter bastante atenção, não posso exagerar. Eu tenho que colocar o ponto de luz nos lugares certos, nos lugares corretos, porque senão não fica legal, tá? Venho aqui, ó, refletindo luz aqui, exatamente onde está na minha imagem de referência. Aqui, ó, na beiradinha também, notem, ó, que é na mesma direção que a luz entrou forte. Aqui na minha direita, ele vai refletir lá por trás do vidro, do lado esquerdo, tá? Aqui, ó, vai refletir também bem pouquinho. Essa parte lá de trás reflete aqui na frente. Aqui, eu venho com sujeirinha de tinta no meu pincel, vou fazer uma claridade meio opaca, porque ela tá lá por trás do vidro, tá? É na parte de trás do vidro. Esse reflexo que ficou forte aqui, ó, do lado direito, ele reflete aqui, ó. Seguindo, ó, o reflexo, a claridade que já tem ali no licor. Estão vendo como que é fácil? É só questão de observar, tá? Sempre observar com atenção. Venho aqui, ó, com sujeirinha do azul soft no meu pincel e vou dar uma clareada até aqui no licor. Pego tinta bem na pontinha do pincel e faço uns risquinhos bem suaves. E aqui, ó, dou uma clareada mais aqui dentro do licor, tá? Olha só. Desse outro lado, vou fazer a mesma coisa, pego sujeirinha de tinta no meu pincel, estou com o pincel número 4, venho aqui, ó, fazendo uma claridade com esse azul soft, pego um pouquinho de tinta e faço uns 2 risquinhos, gasto a sujeirinha de tinta do meu pincel, seguindo essa claridade do meio da taça, tá? Agora, ó, pego um pouquinho mais do branco, pincel número 2, vou colocando os pontos de luz, vou refazendo aquelas marcações que eu fiz com azul soft, agora eu venho fazendo com branco. E notem, ó, como que o branco fica mais visível,
tá? Eu acho que fica melhor dessa forma. Às vezes eu faço assim, às vezes quando o ponto de luz é bem grande, daí eu deixo e coloco só o branco, tá? Mas aqui, ó, para essa taça, eu preferi fazer dessa maneira, tá? Então, sempre, ó, em todos os pontos onde eu coloquei o azul soft, eu venho agora com o pincel número 2, vou refazendo, ó, colocando os pontinhos de luz com branco. Como eu disse, transparência, gente, vidro vai refletir de várias maneiras, ó. Então, aqui, ó, sempre vai refletir a luz lá do outro lado. Essa parte aqui onde o vidro é bem grosso, eu vou fazendo, ó, os desenhos que eu fiz com o azul soft. Vou refazendo, tá? Com bastante cuidado. Venho, ó, com um pouquinho mais de tinta no meu pincel. Aqui, nessa parte escura, também vou colocar um pontinho de luz. Venho, ó, fazendo alguns desenhos. Notem, ó, que fica meio abstrato, mas dá pra ver bem certinho que é reflexo da parte grande ali da taça, tá? Da parte da boca ali da taça. Venho aqui também no pezinho da taça, colocando alguns pontinhos de luz, bem certinho, aqui na beiradinha, na largura, ó, desse vidro, do pezinho aqui da taça, também coloco um pontinho de luz, mais uns pontinhos pequenininhos, ó, aqui do lado. Aqui, ó, também vai aparecer, venho colocando, ó, devagarzinho para não exagerar, tá? Vou jogando a tinta aos poucos, ó, com cuidado e nos lugares certos. Ajeito, venho pincelando. Aqui, ó, venho com um pouquinho mais do verde pântano, só para contornar aqui desse lado, e aumento aqui, ó, só um pouquinho. Aqui, ó, vou gastar a sujeirinha de tinta no meu pincel, e aqui, ó, também, ó, aumento só um pouquinho. Venho, ó, com mais um pouquinho do branco, pego, ó, vou desenhando aqui, ó, mais alguns, reforçando esse pontinho de luz aqui do cantinho, aqui também, ó, venho reforçando só um pouquinho, deixando um pouquinho mais visível, pego um pouquinho do verde folha, venho, ó, aqui vou fazer uma bolha. E aqui, ó, vou fazer alguns pontinhos com esse verde folha e pego junto com um pouquinho do azul soft. Venho com branco, pincel zero, dou uma contornada e reforço os pontinhos. Venho com um pouquinho de branco, pincel zero, vou reforçar essa luz aqui, ó, do licor. Aqui, ó, também, lá do outro lado do vidro, vai aparecer um brilhozinho na beiradinha do licor também. Aqui, ó, venho com o pincel zero, um pouquinho do branco, vou reforçar essa luz, gente, que é reflexo dessa do lado direito, tá? Reflete aqui, ó, dentro, em cima do licor, tá? Aqui ajeito, dou algumas pinceladinhas. Aqui, ó, também com pincel zero, pouquinha tinta no pincel, só para deixar um pouquinho mais claro. Venho, ó, novamente com pincel zero, e agora vou reforçar novamente essa claridade, é a minha luz, tá? E vou retocando, ó, onde eu ver que precisa. O branco é uma cor que sempre quando ele vai secando, ele fica um pouco opaco. Então, por isso, ó, eu preciso retocar algumas vezes, mesmo usando esse truquezinho de fazer com uma corzinha clara por baixo, às vezes eu preciso retocar. Venho com sujeirinha no meu pincel zero de cinza chumbo, reforço aqui, ó, a beiradinha, a largura do vidro, aqui apresenta um pouquinho mais escuro. Venho com cinza chumbo, desenho bem certinho, volto pro branco e vou retocando, ó, os meus pontos de luz com bastante cuidado, tá? Venho, ó, uma pinceladinha do cinza chumbo, porque eu preciso fazer aqui um desenho meio dourado que tem aqui um enfeite na minha taça. Então, faço um meio círculo, faço uma misturinha de branco metálico com um pouquinho do siena natural,
Faço essa misturinha para ficar uma cor bem dourada. Venho com o pincel 0, pego a tinta bem na pontinha do meu pincel. Vou fazendo, ó, um desenho aqui, é um enfeite que tem aqui nessa taça, tá? Aqui por baixo, ó, apresenta uma meia volta e faço a pontinha um pouquinho mais grossa. Aqui por cima também apresenta um risco, é um desenho bem delicadinho aqui nessa taça, tá? E tem algumas letras. Então, ó, fiz meia volta por baixo, faço meia volta por cima, venho escrevendo, ó, a letra R, bem pequenininha, a letra T, é bem pequena e seguindo o desenho. Novamente, a letra R e a letra T. É apenas isso que aparece aqui, tá? Vou ajeitando essas letras com bastante cuidado, reforçando aqui as letrinhas, ó, ajeito a letra R. Essa parte aqui, ó, puxa um pouquinho mais na parte da letra T. A letra R, essa primeira, tem uma perninha, ó, que puxo lá para as outras letras. Dessa forma. Limpo bem o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho mais do cinza chumbo, passo aqui por cima, ó, só para destacar um pouquinho as letras. E pronto, ó. Ajeito, ó, pego o pincel número 4, mais um pouquinho do cinza chumbo, vou escurecer aqui por baixo um pouquinho mais, porque essa parte aqui do licor aparece bem escura pra mim. Escureço aqui um pouquinho, venho aqui, ó, já jogo um pouquinho mais de tinta, ajeito bem. Observo bem certinho onde que precisa retocar. Eu ainda vou retocar com um pouquinho do branco aqui, ó, esse segundo reflexo lá por trás da taça, tá? Reforço ele um pouquinho mais, aqui também com bastante cuidado e pronto. Aqui, gente, é a primeira aula desse trabalho. Como eu estou fazendo ele bem detalhado para vocês, resolvi separar em 2 aulas, tá? Continua na próxima sexta.